Veremos neste vídeo um dos componentes mais relevantes em eletricidade e eletrônica, os indutores e transformadores. Indutores são compostos por condutores enrolados sobre um elemento paramagnético, ou seja, capaz de conduzir um campo magnético. Este elemento pode ser o ferro-silício laminado ou não, ou mesmo ar. A circulação de corrente no condutor enrolado induz neste elemento um campo magnético. Este campo magnético interage com o próprio condutor ou com outros condutores também enrolados neste mesmo elemento, induzindo correntes elétricas nestes outros enrolamentos, formando um transformador. Desta forma, é transferida potência aos outros enrolamentos, proporcional ao campo magnético que atravessa os enrolamentos envolvidos, através do circuito magnético do núcleo comum a estes enrolamentos. Não iremos entrar em detalhes sobre as leis físicas e sobre a matemática aqui. São características evidentes dos indutores o número de espiras de fio, o diâmetro do fio, o diâmetro do enrolamento, material, formato e dimensões do núcleo. Outras características não tão evidentes. Impedância à corrente elétrica, formada pela resistência elétrica do enrolamento, pela interação indutiva entre as próprias espiras do enrolamento, chamada de indutância mútua, e da frequência da tensão aplicada. Quanto mais alta a frequência do sinal elétrico aplicado, maior a reatância indutiva de um indutor e maior a impedância apresentada. Estes são os parâmetros de operação do componente. Para calcular a impedância de um indutor à corrente elétrica, temos primeiro que calcular sua indutância, em Henry, e depois a resistência do enrolamento, em ohms. Como depende das dimensões físicas do enrolamento, levamos em conta a permeabilidade magnética do núcleo μ, em relação à permeabilidade do ar, μ0. Para um enrolamento de dimensões conhecidas e regulares, podemos definir a indutância, como na fórmula 1, ou seja, μ vezes a área do núcleo envolvido por uma espira, vezes o número de espiras, tudo dividido pelo comprimento de uma espira ao longo do eixo do enrolamento. A resistência R, pela fórmula 2, leva em conta o comprimento do condutor de uma espira, vezes o número de espiras, dividido pela condutividade do material por metro vezes a área ou secção do condutor. Daí, calculamos a reatância indutiva, XL, em ohms, apresentada pelo indutor, usando a fórmula 3. Nesta, temos que XL é igual a indutância vezes ômega, ou seja, 2π, vezes a frequência do sinal elétrico, em Hertz. A impedância total do indutor à corrente elétrica é a soma da reatância indutiva XL e da resistência R. Se utilizarmos o indutor em corrente contínua, em que a frequência é igual a zero, a reatância indutiva será importante durante o regime transitório, ou seja, quando se liga e quando se desliga a corrente no indutor. Todo indutor tende a apresentar uma inércia à variação na circulação de corrente, proporcional à sua indutância em Henry. Assim, apresenta uma forte tensão reversa, no sentido de impedir o início ou o corte da corrente que circula nele. Por este motivo é que se coloca um diodo retificador em paralelo ao indutor, no sentido oposto ao da alimentação, para proteger o dispositivo de comutação. Em regime permanente, quando a frequência do sinal elétrico é zero, o indutor apresenta reatância indutiva zero, mas continua magnetizando o núcleo. Daí, temos apenas o componente resistivo, que geralmente é muito baixo. Portanto, em corrente contínua, um indutor é um eletroímã, com um fluxo magnético constante. Neste caso, a resistência do enrolamento será a única impedância à livre circulação de corrente. Indutores em corrente contínua são usados em eletroímãs, relés, contactores, dispositivos de comutação e podem trabalhar com fluxo magnético saturado no núcleo. Veja um relé em corrente contínua em operação. Outra aplicação importante para indutores é em circuitos conversores usados em fontes chaveadas, que veremos em mais detalhes futuramente.
Nesta aplicação, um ou mais elementos comutadores utilizam as suas propriedades indutivas para carregar e descarregar capacitores, através de um processo chamado de balanço de carga. Entrega uma carga capaz de consumir uma corrente elétrica relativamente elevada, uma tensão regulada por um circuito de compensação, baseado em modulação de pulso. A frequência utilizada é da ordem de centenas de kHz, e os núcleos utilizados nos indutores são de ferro-silício não laminado. Aqui vemos um indutor utilizado em fonte chaveada. Uma das aplicações mais comuns de indutores são os que trabalham na rede comercial de 60 ou 50 Hz. Dentre as aplicações estão contactores, reatores e transformadores de potência, além de vários tipos de motores elétricos. Estes utilizam núcleo de ferro laminado e são largamente empregados comercialmente. Vamos analisar os transformadores e aprender a levantar seus parâmetros. Um transformador simples possui, pelo menos, um enrolamento primário e um enrolamento secundário. O enrolamento primário geralmente é ligado a uma fonte de energia e, através do circuito magnético do núcleo, induz uma corrente no enrolamento secundário. Podemos medir a relação entre as tensões e correntes em um transformador, através da tensão aplicada ao primário e a tensão que aparece nos terminais do secundário, o que é proporcional ao número de espiras de cada um dos enrolamentos. Por outro lado, as correntes que circulam no primário e no secundário são inversamente proporcionais ao número de espiras em cada um dos enrolamentos. Assim, o produto tensão vezes corrente é constante entre primário e secundário, como nas fórmulas de tensão e corrente. A impedância de um transformador pode ser definida pelo modelo equivalente de um transformador apresentado no circuito embaixo. Para saber sobre um transformador desconhecido que não apresente qualquer inscrição, precisamos inicialmente inspecionar visualmente os enrolamentos, em busca de sinais de aquecimento ou rompimento evidentes. Depois, testar a condutividade de seus enrolamentos. Se um dos enrolamentos não apresentar condutividade, provavelmente estará rompido. Temos que testar também o isolamento entre os enrolamentos, para que não haja curto-circuito entre eles. Medidas as resistências dos enrolamentos. Aquele que apresenta menor resistência geralmente está ligado ao lado do transformador de mais baixa tensão. Deve-se medir a indutância de cada enrolamento, através de um medidor de indutância. Agora veremos a sequência do teste real neste transformador de núcleo laminado. Uma vez que não apresenta curtos-circuitos depois de feitas as medições 1, 2 e 3. Prosseguimos com as medições 4 a 7 para cada enrolamento, obtendo a resistência e a indutância do primário e secundário, com o outro lado a vazio, ou seja, aberto ou em curto-circuito. Anotados os valores, vamos aos cálculos. Primeiro, para obter a relação de espiras entre primário e secundário A, considerando a reatância de dispersão no núcleo igualmente distribuída. Calculamos a reatância indutiva de cada um dos lados, com o outro lado em curto-circuito. Assim, obtemos os valores e calculamos a relação A, sabendo que esta é igual à raiz quadrada da reatância do primário dividido pela reatância do secundário. Obtemos 1,4371. Daí, calculamos a corrente nominal no primário, calculando a impedância do primário, com o secundário em curto, aplicando uma tensão de 220 volts a 60 Hz, obtemos 6,35 amperes. Pelo tamanho do transformador, esta parece ser uma corrente compatível. Finalmente, calculamos corrente e tensão terminal, ou seja, no secundário do transformador, consideradas as mesmas condições no primário, e usando a relação obtida no primeiro cálculo, encontrando 153 volts e cerca de 9 amperes de corrente, em valores nominais, ou seja, valores para o transformador a vazio, no caso da tensão,
e como corrente máxima que ele pode fornecer a uma carga. Daí, concluímos que trata-se de um transformador abaixador de 220 para 150 volts, com potência máxima de 1,39 kVA. Vamos agora aferir a direção dos enrolamentos? Temos que ligar o secundário a um multímetro analógico e rapidamente ligar uma pilha de 1,5 V no primário. Quando o voltímetro defletir positivamente, encontramos a polarização das espiras. Elas estão em fase quando do lado do primário está no polo positivo da pilha e a do secundário está no cabo positivo do multímetro. Agora ligamos o primário do transformador em 127 volts, protegido por um fusível, e medimos a tensão no secundário. Obtivemos 95 volts e meio. Daí vemos que a relação A, na prática, é de 127 dividido por 95,5, com o transformador a vazio, ou seja, 1,3298. Neste caso, se aplicarmos 220 volts no primário, teremos 165 volts no secundário. Se invertermos e ligarmos o nosso secundário como primário em 127 volts, teremos no agora secundário 127 vezes 1,3298, ou seja, 168 volts. Para testar indutores ou transformadores de núcleos não laminados, como os usados em fontes chaveadas, temos que saber em que frequência operam, após encontrar a reatância indutiva e a resistência de cada enrolamento. Na prática, basta saber isto: se não há curto-circuito entre os enrolamentos, entre as espiras ou rompimento dos enrolamentos. Estes transformadores ou indutores possuem entreferro, ou seja, um espaço preenchido com ar ou um outro material, para melhorar a dispersão magnética, alterando as características indutivas. Este espaço é milimetricamente calculado e deve estar inalterado em relação ao projeto original. Ainda temos os transformadores de corrente. Estes trabalham a corrente. Sua principal aplicação é em medição de correntes, quando não se pode interromper a corrente medida. Usam núcleos envolventes em um dos lados do transformador, recebendo indução da corrente medida. Veja a foto de um alicate amperimétrico com este conceito. Outras aplicações para indutores tiram proveito de suas características indutivas. Assim, indutores são bons filtros passa-baixa passivos, uma vez que sua reatância indutiva é proporcional à frequência do sinal que a atravessa. Podem formar circuitos ressonantes, uma vez em paralelo com capacitores, muito útil em telecomunicações e conversores, por exemplo. Também podem ser aplicados em transformadores acopladores de impedância, quando a impedância de saída de um amplificador precisa se adequar à impedância da carga ou de uma outra etapa amplificadora, para melhor transferência de energia. Também podem ser usados em atuadores, como alto-falantes, discos rígidos e em sensores como microfones e balanças de precisão, além de motores elétricos de diversos tipos e geradores. Veremos alguns destes assuntos futuramente. No próximo vídeo, vou mostrar como testar capacitores e descobrir se estão bons para ser usados. Vou também demonstrar como um capacitor fora dos padrões pode afetar o funcionamento de um circuito. Não deixe de dar um like. Um abraço e até o próximo.